Ou então abrindo a perguntas, ao debate, as questões. Fiquem à vontade. Então, por favor, só vou pedir para que você fale no microfone para que a gente possa... Eu queria fazer uma pergunta para você, Liana. Você, Liana, ali. Assim, uma pergunta assim, bem simples. Você trouxe a ideia do Husserl da urimpressão, né? Que é aquela questão do ponto agora, que não se pode ser quase assim, não se pode determinar, vamos dizer assim, o ponto agora. Isso agora é o agora, né? Que o Husserl trata desde 1905 pela questão do tempo, né? E dentro dessa ideia também está a ideia do Derrida. Eu fico pensando assim, se é uma especulação, na verdade, uma pergunta. Se, por exemplo, se essa, me parece que o Derrida coloca assim, que não seria nem pré-ontológico, porque seria nem é ôntico e nem é ontológico, vamos dizer assim, seria na diferença, né? Se o não ontológico e o não ôntico também não é ontológico. E, por exemplo, esse ponto agora do Husserl, que essa apreensão também não é, de certa forma, o não ontológico, o não apreensivo ontologicamente, se também já não é abarcável, o não ontológico já não tem a categoria ontológica. Seria no caso da afecção, a gente ainda não pode usar, a meu ver, nem a terminologia ôntico nem ontológico, porque não é ainda algo que se manifestou propriamente numa forma de visibilidade. São graus de intensidade com os quais o Husserl está trabalhando. Pode ser uma intensidade puramente afetiva, que não se manifesta propriamente nem em representação e nem ainda em linguagem, nem também numa forma visual. E podem ser também outros níveis que não adquiriram a forma existencial. Nós temos isso no plano da representação e aquilo ao qual nós não estamos voltados no campo perceptivo. Então, essa rilê que é apreendida, ela é apreendida no ato, mas existe também isso que transcende as possibilidades de apreensão. Então, eu quis trabalhar através desse ponto que transcende, esse ponto que está além da minha possibilidade de retornar a ele ou de trazê-lo a um ato intencional. Então, eu quis enfatizar essa ideia dessa transcendência, a própria imanência transcendental. Então, nesse sentido, enfatizaria que seria um quase ôntico, com a possibilidade de abrir a questão do pensamento. Então, com a possibilidade de se tornar uma questão fundamental do pensamento, uma questão ontológica. Mas digamos que estamos trabalhando aqui com essa ideia de possibilidade e também de impossibilidade, no sentido que eu mencionei ontem sobre um conceito que aparece no Derrida, mas que faz parte do pensamento que eu expus aqui, que é a ideia do quase transcendental. Tudo aquilo que possibilita a impossibilidade pode também impossibilitá-la. Mas, ao mesmo tempo, permite a uma indeterminação fundamental quando nós queremos pensar a liberdade, que é o tema que eu coloco aqui. Obrigada por isso. Vou fazer uma pergunta para a Alice também, primeiro. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pela minha falta de familiaridade com o Husserl. Então, eu pedi para você falar mais um pouco, já que você falou no seu texto, e que você questionou o Paulo César ontem, você já mencionou, sobre as acepções de representação. Aí o que me motiva a pergunta é um problema em Schopenhauer, filósofo com vontade de representação, em que, basicamente, o sentido que domina de representação é justamente aquela representação como uma intencionalidade, um direcionamento a objetos da percepção impulsionados pelo que denomina vontade. Nesse sentido básico, e embora haja discordância, para mim é muito claro que são representações subjetivas, são produtos da inteligência
do entendimento, melhor dizendo. Mas também se conhece a representação do terceiro livro, do Mundo como Vontade de Representação, que é a representação da ideia. A ideia como uma manifestação imediata da vontade, que seria o em si, se mostra como unidade e na intuição dessa unidade, que não é mediada pelo entendimento, né? O que ele chama de intuição pura no tempo, né? Então, da linguagem, da discussão metafísica moderna e tudo. Então ele chama de denominar isso representação objetiva. Não é uma representação subjetiva, porque não tem mediação no intelecto. O sujeito que ele chama de sujeito puro é puro na medida em que ele não é contrapartida desse objeto, de modo que nessa contemplação estética, sujeito e objeto são um só. Daí ele usa a imagem do espelho do mundo. E o que seria então essa representação objetiva? Isso é bastante problemático se a gente considera a tradição até ali. É bastante problemático porque significa, naquele contexto, o em si se mostrando imediatamente por si mesmo, sem uma contrapartida de um sujeito percipiente. E como você chega a mencionar, a posteriori pode haver essa mediação como que uma tentativa de acomodar ao nosso entendimento aquela experiência, que não chega a ser uma experiência porque não se dá no tempo, não é uma coisa consciente. Não é mais o produto de uma consciência intencional voltada ao objeto de uma representação, no sentido genérico, mas a própria mostração do em si por si mesmo, de tal modo que a própria distância entre sujeito e objeto desaparece, e o que há é a relação, o espetáculo, né? Não o espectador, não o objeto, mas o próprio espetáculo. Então, se você encontraria, né, nas outras acepções de representação, em Husserl, um paralelo disso, ou uma explicação disso, é disso que eu queria que você falasse um pouco, da obscuridade dessa noção de representação objetiva, que é um dos elementos que eu acho que pode fazer Schopenhauer um certo preconizador da compreensão fenomenológica. O primeiro autor assim, que destacou essa importância do Schopenhauer, eu acho que foi Freud, né? Permaneceu como um projeto de Freud exatamente voltar a Schopenhauer para entender melhor a questão da representação, que ele procurou sempre explicar na relação entre a pulsão e os diversos destinos da pulsão. Voltando um pouco a Freud, sendo que em Freud nós temos a pulsão como sendo uma espécie de estímulo intrapsíquico que pode assumir diversos destinos, seja a forma da representação consciente, ou seja, se manter num nível que realmente escapa, uma experiência mais originária, que não se torna nem um ato pré-consciente, nem um ato consciente por si mesmo, né? Nós temos representações sem palavras, representações sem imagem. Freud trabalha um pouco com esses conceitos como uma das possibilidades, como um dos destinos da pulsão. Está no texto As Pulsões e Suas Vicissitudes sem Freud, e no texto sobre o inconsciente ele faz a referência a Schopenhauer, pretendia trabalhar a ideia de representação e do tempo em Schopenhauer e Kant. O Freud tinha um recalque em relação à filosofia, dizia apenas que especulava e não chegou a fazer isso, né? Mas em Husserl nós temos essa possibilidade pensada exatamente nesse nível da afecção, por isso que eu enfatizei muito aqui na apresentação, porque esse conceito ele é fundamental para nós entendermos esse nível do que seria em Schopenhauer essa representação objetiva. Enquanto em Husserl ele enfatizaria ainda não somente a representação ainda, mas o que tende a este movimento de representar. Tem um outro autor que influenciou todo esse pensamento, não sei se vocês conhecem, mas é o Herbart. Herbart influenciou Freud e influenciou Husserl. Então ele falava desses níveis de intensidade que permanecem aquém do que se compreendia na época no século XIX por margem do psíquico. Margem seria
um nível a partir do qual essas representações aumentariam em intensidade. Mas abaixo dessa margem, desse nível, as representações estariam em relações entre si, em movimentos recíprocos de inibição, fortalecimento, etc. Então, Herbert, que você menciona, é o Herbert da ciência, da pedagogia? Ciência da pedagogia, mas ele escreveu essas investigações no contexto de suas investigações psicológicas. Então, influenciou, eu falei todo mundo porque influenciou Brentano. E Brentano é essencial para entender o que veio depois. Inclusive, né, todo mundo. Brentano influenciou todo mundo, na verdade. É interessante o exemplo que você traz da música também, que para Schopenhauer justamente dentro daquilo que é produção humana, dentro daquilo que é arte humanas, isso seria o que promoveria a possibilidade máxima dessa intuição da ideia, justamente porque ela também é pré-discursiva. Schopenhauer não compreende a música como uma expressão matemática, ele compreende como uma expressão da sensibilidade. Sim. Né? Que seria então traduzida num nível bastante remoto das faculdades representacionais, né? Das formas da intuição, né? Seria o tempo. Uhum. Essa, por exemplo, é uma deficiência nas investigações de Husserl sobre o problema da imagem. As primeiras investigações, o que o Husserl diz? Quando nós contemplamos uma imagem, um quadro, eu tenho aqui a imagem física, né? São as tintas, é a tela que está diante de mim. Nessa imagem se presentifica um algo outro. Então, esse algo outro ele chama de sujeito da imagem, e além disso nós temos um fictum, que é o objeto da imagem. O que acontece? O que vai acontecer? Não são as tintas, não é essa superfície que vai me remeter a um sentido, mas é essa expressão que está presente no quadro. E essa expressão ela remete sempre a algo outro. Neste contexto, então, nós temos ainda uma ideia de representação. E, voltando à sua pergunta, então, o conceito de representação ele é usado aqui como representificação. O objeto da imagem, ele representifica o sujeito da imagem, que não precisa estar aqui, mas que me remete a algo outro que não está no quadro. Mas essas investigações tardias, a que remete a afecção? Então, é esse remeter que permanece como remeter em si, não remete a algo outro. Então, isso acho que possibilita um horizonte muito mais amplo, né? Impossibilita de compreender a representação no nível da subjetividade e representação no sentido do referencial. Ontem eu falei naqueles 3 sentidos nessa acepção. Né? Nós temos a representação do estar no lugar de algo outro, representação no sentido do trazer de novo, o repetir, e representação no sentido do colocar diante, que não necessariamente precisa ser repetitivo. Pode ser também um colocar diante originário. Né? Mas, além disso, nós temos a representação, que é o puro remeter. E esse é o que eu penso que é o nível que nos fornece uma amplitude maior para pensar a questão do ser, que é um remeter puro. Né? Essa representação objetiva, que com certeza é uma expressão muito deficiente, ela remeteria mais a esse por remeter ao originário por diante dele. Pois é. Por causa de Derrida, né, eu diria que seria um remeter. Um remeter. Mas isso é interessante porque você, a partir do remeter, você tem um espaço para pensar a alteridade, a ruptura do mesmo. Por isso que eu acho que seria mais interessante pensar não o colocar diante, porque esse remeter ele também nos remete à possibilidade da ausência, uma ausência que talvez se misture com uma presença, mas preservaria talvez a diferença. É porque justamente nessa discussão que num suplemento vai haver uma que eu acho surpreendente, eu acho que é o parágrafo mais incrível do livro, quando a cisão entre vontade e representação acontece de tal maneira que, mediante a ideia, vontade é o mesmo que representação. Porque a própria diferença, a própria ambiguidade do mundo é representação. E tem um parágrafo que você colocado muito explicitamente. Eu já dá bastante para pensar. A gente continua pensando. Acho que a gente continua pensando, não sei responder isso agora. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou da metáfora da claridade, né, que seria comum a Coutinho e Heidegger. Eu queria te perguntar se você acha que é assim mesmo, algo que seria comum a Heidegger e a Coutinho, ou se o Coutinho o que ele fez realmente foi uma leitura sobre a Liston.
Bem, na verdade, foi uma tentativa de aproximação de Heidegger para explicar um pouco dessa claridade em Evaldo Coutinho, mas é completamente diferente a concepção de existir humano deles dois, né? Assim, Evaldo Coutinho se intitula, ele mesmo, solipsismo inclusivo. Ele pega categorias e tal, epistemológicas do solipsismo moderno, assim, ser percebido para as coisas, para outras pessoas e etc. Mas esse não é uma subjetividade forte que não muda, transcendental e etc. Essa claridade dele é bem distante da de Heidegger. O que eu tentei fazer aqui foi uma chave de leitura para explicar, pela diferença da claridade de Heideggeriana e da diferença dessa iluminação de Coutinho, uma forma de tentar explicar as bases da tradição filosófica de onde Coutinho partiria, né? Em Evaldo Coutinho, o fenômeno e as pessoas mesmo são existenciadas por minha presença. Não é um horizonte de mostração. Você existencia mesmo as coisas. Então, é uma força muito maior desse Liston, dessa Liston? É clareira. Pode ser clareira. Pronto, dessa clareira e tal. Então, uma força muito maior. As coisas só ganham efetividade mesmo. Ser, ele diz assim, né? As coisas só ganham ser mesmo na medida em que elas são percebidas por mim, né? Tudo se remete a mim, tudo se subordina à minha finitude, etc. É um nível muito mais radical dessa clareza do que em Heidegger seria. Então, eu tentei aproximar, mas é uma tentativa de aproximação bastante fragmentária, a não ser como uma chave de leitura, entende? Então, a clareira em Evaldo Coutinho e em Heidegger são próximas, por um lado, mas completamente distintas pela própria concepção de existência humana, de concepção de homem, que teria em ser tempo e teria no lugar de todos os lugares. Ele tem também a influência de Merleau-Ponty? Ou você não pesquisou sobre isso? Eu acho que é bem complicado, assim, porque ele começa a lançar essas obras a partir da década de 60 e 70, assim. É possível que ele tenha até entrado em contato com as obras de Merleau-Ponty, mas ele, por exemplo, não trata de temáticas caras a Merleau-Ponty como corpo, entende? Como, sei lá, um olhar artístico do imaginário, do terceiro olho, de todas aquelas coisas de Merleau-Ponty. É possível. Ele se diz que, alguns comentadores dele dizem que a influência principal dele é Russell, o barroquismo, subjetividade, enfim, algumas coisas. Mas Merleau-Ponty, até agora, que eu vou descobrir. Ok. Minha pergunta era mais ou menos a que você fez, mas, enfim, partindo de que você tentou dar uma chave de leitura heideggeriana para o Evaldo Coutinho, eu queria insistir mais ou menos no que ela perguntou, no sentido de você tentou justamente aproximar, já que é uma chave de leitura, nesse sentido de apontar no que há de divergência entre eles, até por onde você comparou, e qual seria, se possível dizer, a originalidade do Evaldo Coutinho, né? Até pelo fato de que, como você mencionou no texto, ele não faz citações, e aí fica difícil justamente a gente ver as fontes nas quais ele bebeu, né? A gente tem que realmente conhecer e, lendo o texto, aprender a ler, e não ver realmente porque ele não cita, pelo menos nesse texto. Pois é, vou citar aqui o Evaldo Coutinho na metáfora da lâmpada, que para ele é uma das melhores metáforas para explicar essa forma específica do existir humano, né? O conhecimento é existenciador e a objetividade é iconológica. Em verdade, quando apreendo uma coisa até então por mim ignorada, proporcionam-lhe o ser e o estar que não se verificariam no caso dela não ter vindo ao meu conhecimento. Então aqui podemos perceber claramente que essa possível originalidade de Evaldo Coutinho vem justamente do que ele mesmo se auto-intitula, né? De um solipsismo inclusivo. Aqui a gente percebe claramente a tese solipsista moderna, né, que é o ser percebido por alguém, por uma subjetividade, mas só que essa subjetividade, como ele mesmo diz, ela é uma subjetividade inclusiva, que ao entrar em contato com os fenômenos do mundo, com a realidade a que todos os outros fenômenos, todas as outras subjetividades anuem, ela se transforma, não é mais uma subjetividade transcendental, uma subjetividade estritamente moderna, como eu tentei mostrar no texto. É uma subjetividade que, apesar de garantir e conferir o ser aos fenômenos que entram em contato e todos os outros fenômenos se subordinarem a essa finitude desse ser, esse ser ainda é completamente mutável, completamente alterável de acordo com a sua singularização individual.
Então essa seria a grande originalidade, a possível originalidade de Evaldo Coutinho, essa tentativa de mistura, um pouco de fenomenologia e um pouco de subjetividade moderna. Então, acho que seria por aí isso. Ser eminentemente um paradoxo, né? Solipsismo, inclusive, é uma contradição nos termos, na minha opinião. Então, ele também não pretende fazer uma epistemologia. Ele, na verdade, gostaria de transformar a realidade numa realidade estetizada. Isso ele vai se desenvolver no sistema dele. Então, ele está pouco preocupado assim com epistemologia, com ontologia mais radical, bruta. Então, ele, a partir da concepção dele de existência humana, dessa metáfora da lâmpada, de conferir o ser mesmo, de existenciar mesmo os fenômenos, é que estaria essa possível originalidade dele. Vou ter só mais uma questão para o Sérgio, e acho que teria que ser a última, então, porque o nosso tempo já extrapolou. Que seria um pouco a questão, Sérgio, de pensar a liberdade, que, como a gente sabe, essa introdução à fenomenologia da religião vai redundar na questão de Agostinho e neoplatonismo. E pensar a liberdade no neoplatonismo nesse sentido, do meu ponto de vista, é pensar a liberdade como perfectibilidade. Mais ou menos como pensa o Pico della Mirandola, na capacidade de você se elevar aos anjos, degenerar até as bestas. E pensar isso dentro de uma escatologia, seria possível se apropriar dessa liberdade neoplatônica, ou não necessariamente, ou você tem ali um outro ponto de vista de uma liberdade simplesmente comum? Nesse momento aí da análise do Heidegger, não creio que seja possível essa ligação, a não ser de forma indireta. A proposta dele é bem clara. Ele pretende resgatar um tipo de postura, um tipo de postura diferente e alheia ou fora de qualquer outra tradição filosófica, podemos dizer assim. Então, nesse sentido, não é possível fazer esse tipo de correlação. A não ser que você pense nessa recomendação do apóstolo, que Heidegger frisa bem, de manter-se na luta, manter-se firme, manter-se sóbrio, vigiar a insistência, talvez aí sim você possa fazer essa relação, mas ela se dá indiretamente e não diretamente, né? Isso ressoa muito no Heidegger depois de 60. Assim, demais. Mas, enfim, bom, gente, então... Aqui, bom, é o organizador do evento, eu não vou discutir. Vai, então vai. Porque não tocou antes. Não dá. Salvo pelo tempo cronológico. Agora não pode ver. Bom, então, gente, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, agradecer aos comunicadores, aplausos a eles, por favor. Então, vamos às atividades. Então, só com relação a isso, acho que a Bruna não pôde vir. A Bruna não pode vir. A questão de retorno não foi possível a vinda dela. Então, a gente poderia descansar um pouco mais no almoço e retomar às 3 da tarde. Às 3 da tarde, então, retomamos.